Vejamos agora como manipular matrizes com NumPy. Me acompanhe. Vou utilizar mais uma vez a função array. Você já sabe que DSA é o quê? O apelido carinhoso que nós demos para o NumPy. E então, veja que eu vou passar uma lista de listas. Vamos repetir para que não fique dúvidas. Lista de listas. Se você preferir, você pode vir aqui e colocar espaços, ok? O espaço entre parênteses não tem problema nenhum. Então vem aqui, coloca os espaços para facilitar a visualização. Veja que eu tenho, primeiro, duas listas com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui é uma lista, isso aqui é outra lista. Só que cada uma dessas listas é um elemento dessa lista maior. Então é uma lista de listas, ou seja, uma lista aninhada. E eu posso usar isso exatamente como argumento para criar uma matriz com o NumPy. O NumPy ele vai entender que isso aqui de fato são duas listas independentes e vai criar uma matriz a partir daí. Vamos então executar. Executa, verifica o tipo, veja que é um ND-Array, o mesmo tipo anterior, quando eu trabalhei com apenas uma dimensão, só que agora estou trabalhando com duas dimensões. Aqui está para você o array e aqui está o shape, o que comprova que são duas dimensões, duas linhas e três colunas. Ou seja, se eu passo apenas uma lista, o NumPy entende isso como um vetor, mas ele cria o tipo ND-Array. Se eu passo listas alinhadas, ele entende isso como matriz, mas também cria o objeto ND-Array. O que muda é o número de dimensões. Vejamos agora um outro exemplo para criar uma matriz com NumPy, utilizando a função ones, ou seja, uma função que vai permitir criar um objeto preenchido com o número 1. Isso mesmo, one é um em inglês. Aí eles utilizaram uma espécie de plural, não é? Ones, ou seja, simplesmente eu crio uma estrutura preenchida com o valor 1. Nesse caso, estou passando as dimensões que eu quero para a matriz, e olha lá a matriz criada. Nesse caso, preenchida com o valor 1, que aliás também tem várias utilidades em ciência de dados. Vou criar agora uma lista de listas. Então veja que eu tenho uma, duas, três listas, concorda? Só que cada lista é um elemento de uma lista maior. Exatamente o abre e fecha colchetes aqui no início e no final. Vou então criar a estrutura e vou chamar na sequência a função matrix, que não tem nada a ver com aquela famosa série de filmes, ok? É apenas uma função para criar uma matriz com NumPy. Então você pode criar a estrutura ND-Array, que tem um conjunto lá de características, de atributos, de métodos, ou você pode criar uma matriz utilizando a função matrix. Você passa a sua lista de listas como argumento e a mágica acontece. Veja que ele vai criar o objeto tipo matrix e a partir daí você tem a sua matriz. É claro que a pergunta natural é: o que é melhor? Utilizar matrix ou utilizar, por exemplo, a função array? De fato, a estrutura de dados final será basicamente a mesma. Só que como são tipos de objetos diferentes, você vai ter métodos e atributos diferentes, de acordo com aquilo que você precisa para a manipulação de dados. Se o seu objetivo é realizar mais matemática, ou seja, algum tipo de operação matemática, provavelmente o objeto matrix vai ser melhor. Se, por outro lado, você quer armazenar dados para poder trabalhar com análise de dados, ciência de dados, machine learning, o ND-Array deve ser uma melhor opção. Ou seja, você não está tão preocupado com as operações em si, está mais preocupado em armazenar os dados, fatiar, separar, indexar, etc. Usa ND-Array. Se, por outro lado, o objetivo principal é realizar uma operação matemática, aí você pode utilizar o objeto matrix. É só uma recomendação geral, vai sempre depender de cada caso, ok? Vejamos então o shape do AR11, veja que é 3x3, 3 linhas e 3 colunas. Vamos verificar agora o size. Estou usando outro atributo, hein? Chamado size. Size é tamanho em inglês. Executa 9. Você concorda? Então eu tenho uma matriz 3x3. 3 linhas, 3 colunas. Quantos elementos tem nessa matriz? 9 elementos. Então é isso que o size retorna. Perfeito. Vamos verificar agora o tipo de dado. Então eu vou chamar o dtype. Veja que foi criado automaticamente como int64. Já já eu vou ensinar a você como forçar o tipo de dado ao criar uma matriz NumPy.
No próximo vídeo continuamos. Até lá!